Eu não acredito mais nas startups, pelo menos não no modelo que elas estão atuando hoje. Isso me dói muito afirmar. Afinal de contas, desde 2008, eu estou vivendo, respirando e fomentando esse modelo no Brasil todo. Eu sou Guilherme Junqueira, empreendedor, investidor e conselheiro, e nesse canal eu tenho o objetivo de trazer conteúdo pragmático sobre educação, tecnologia, startups, infoprodutos. Então te convido a me acompanhar se inscrevendo aqui no canal e comentando sua opinião sobre nossos vídeos. No vídeo de hoje a gente vai decupar os últimos 10 anos do mundo de startups, trazendo um olhar crítico agora para o ponto de inflexão que a gente está vivendo, principalmente levando em conta todos os avanços tecnológicos que a gente está vivendo e também o momento econômico, não só no Brasil, mas no mundo todo. Onde esses dois assuntos se conectam? Tá mais difícil, de um lado, que é o lado econômico, como que eu vou conseguir capital, o capital tá caro, mas do outro lado tá mais fácil e mais veloz construir produto e tecnologia, que era basicamente para onde esse dinheiro escoava, onde esse dinheiro era investido. Então, se a gente fazer uma retrospectiva, né, como que era lá atrás? A gente tinha acesso a capital, acesso a talentos, acesso a conhecimento, como grandes desafios no começo do mundo das startups aqui no Brasil. No começo, os empreendedores olhavam para fora, para os Estados Unidos, para terem referências, mas principalmente para terem cópias a serem feitas aqui no Brasil, que a gente chamava de copycat. Livros como Four Steps to Epiphany, que foi a grande referência do mundo de startups, que dali deu origem, inclusive formou novos pupilos ali, como é o caso do Eric Ries, do livro Startup Enxuta. Ele realmente disseminou muito conhecimento de como era construir uma empresa baseada em tecnologia, que tinha um time multidisciplinar, que iria se ajudar ali, um programando, o outro vendendo, o outro fazendo marketing, mas construindo inovação, construindo algo que iria mudar, às vezes até pelo modelo de negócio, às vezes pela agilidade, às vezes pela inovação incremental que se dava a um produto ou serviço que já existia. Casos como Airbnb, Dropbox e vários outros começaram a sair numa abundância gigantesca, e trazer isso para o Brasil foi um desafio muito legal de ter participado, inclusive. A ABS, fundada lá em 2013, Associação Brasileira de Startups, teve um papel fundamental nesse sentido, e eu fiz parte disso. Eu tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu. A gente tinha um desafio, né, que a gente brinca que estava tudo mato, porque pouca gente sabia o que era startups, então tinha esse primeiro contexto a ser ensinado. Depois, como que eu construo uma startup? Então vinham desafios de acesso a capital, acesso a talentos nesse sentido também para ser um sócio técnico programador, para construir um produto inovador. O que naquele momento fez a diferença foi que as empresas grandes, né, começaram a ver isso como algo muito produtivo, muito inerte àquele cenário de tentativa de inovar. Vivo, por exemplo, foi uma das primeiras empresas do Brasil a criar um programa de investimentos via a aceleradora Wayra. Lá atrás, eu tô falando de 2010, 11. Então, a gente está dentro de um cenário, gente, que tinha pouca abundância de conteúdo, de capital e de talentos. Acesso a talentos, a gente teve a própria Gama, por exemplo, como um papel fundamental em formar pessoas que estão mais conectadas com os desafios de tecnologia, porque as universidades acabavam ficando para trás no sentido de formação de profissionais que acompanham a tecnologia, ou os avanços em marketing, ou os avanços em vendas, por exemplo. Então tem um acesso e uma abundância de profissionais, acesso a talentos muito grande. Só que acesso a capital é o que deixou em xeque o nosso mercado nesse momento. E eu vou te explicar detalhadamente, e eu preciso que você preste muita atenção para circular, assim como a economia circula, todos os processos que aconteceram nos últimos anos, culminando com a maior crise que a gente viveu em 2023, o inverno das startups. Bora lá! A gente tinha uma Selic de 3% alguns anos atrás. Então isso fazia com que não fosse interessante para o investidor colocar dinheiro no banco, lá em vários CDIs, em vários modelos de investimento com menos risco e com mais retorno, com mais rentabilidade, beleza? A Selic ano passado bateu 13%. Falando do aspecto de investimento, o investidor que investe em startup, ele está buscando múltiplos e múltiplos resultados econômicos. Ou seja, eu coloco 1 e saio com 100, que saio com 50 vezes o que eu coloquei. Por quê? É um investimento de risco. De cada 10 startups, 9 morrem. E aí esse investidor, ele só colocava tanto dinheiro no mundo de startups e estava com tanta abundância de capital que a gente viu vários unicórnios surgindo, né? Unicórnios são
aquelas empresas que atingem $1 bilhão de valuation no espaço de tempo de 5 anos ali. Então eram coisas maravilhosas surgindo, né? Grandes promessas de tecnologia, mas que ainda tinham que se provar do ponto de vista de expansão, de receita e do famoso break-even, que é a hora que a gente chega num ponto de equilíbrio e começa então a trazer mais receita do que despesa. Mas uma coisa aconteceu: o custo do capital ficou caro para os empreendedores, para eles captarem esse investimento. E isso aconteceu por conta de um ciclo econômico que a gente viveu em 2023. Quando a gente tinha uma Selic que estava 3%, ou seja, a rentabilidade para o investidor, se ele deixasse esse dinheiro numa CDI, num modelo de investimento no banco, com mais tranquilidade, era baixo o retorno que ele teria. Então o que ele fazia com esse dinheiro? Pô, em vez de deixar 5 milhões aqui, 1 milhão aqui, 10 milhões aqui, eu vou colocar em um modelo de investimento que chama Venture Capital, que é o capital de risco. E aí você tem um outro modelo de investimento que chama Private Equity, que é o capital privado, que geralmente são para grandes construções, volumes de dinheiro muito grandes. Então tudo que financia grandes construções e corporações vem desse mundo de Private Equity. E Venture Capital é um mercado de aventura, de um mercado de mais risco. De cada 10 startups, 9 morrem. Então a gente está falando de uma taxa de retorno arriscada, mas quando dá certo você pega múltiplos e múltiplos, que eu já vi aí de 10, 20 vezes para fundos e para investidor anjo, que é aquele pequenininho com capital um pouco menor, até R$1 milhão, de 40, de 50, 60 vezes o que ele colocou de investimento em um espaço de tempo de 5 a 7 anos. Quando a Selic vai para 13 no ano passado, em 2023, o que acontece? Esse dinheiro que era 3% de Selic e agora 13%, ele começa a ter uma rentabilidade muito grande em outros modelos de investimento. Nas corretoras, nos family offices, em vários locais onde o investidor não estava colocando dinheiro mais ou não tanto dinheiro, ele começa a colocar lá. Porque é um investimento com baixo risco, com uma alta liquidez em alguns modelos e que acaba não deixando aquele modelo de startups tão interessante. Então o que é o efeito colateral? O efeito dominó quando isso acontece dentro do mundo de investimentos em startups. O dinheiro não só fica mais caro, mas ele fica mais escasso. Aquelas startups que estavam entrando e esperavam captar investimento em 4, 6, 8 meses, começaram a não conseguir e começou a secar e começou a terminar aquela quantidade de dinheiro que a gente chama de pista, né, o runaway da startup, e ela começou a se desesperar e fazer maus negócios. Você vai naqueles tubarões, né? Você vai naquele anjo explorador, você vai naquele fundo que tem cláusulas leoninas. Então acabou acontecendo que startups pequenas acabaram ou quebrando, ou se consolidando, vendendo barato ali para outras, ou até mesmo fazendo negócios ruins. Para as startups que já estavam mais avançadas, que já tinham participado ali de uma série, uma escadinha de investimento, né? Eu capto anjo, depois eu capto o seed, depois eu capto uma série A, B, C, D, tudo tem esses nomezinhos bonitinhos no mundo de startup. Ela começou a ver mais dificuldade, principalmente porque ela já estava num nível mais alto e que agora o jogo dela é de 10 milhões, é de 50 milhões, é de 70 milhões. O que as startups começaram a fazer? Demissões. O que acontece quando eu tenho controle do custo? Eu posso diminuí-lo. O que acontece quando eu não tenho o controle da receita? Eu não vou conseguir alcançar aqueles patamares que eu estava tentando crescer de receita, até porque se essa influência da economia impacta o mundo de investimento de startups, também vai impactar o mundo aqui do consumidor final. Então, se eu tenho uma empresa B2B que vende para empresas e ela está em escassez, a economia está ferrando ela também vai cancelar contratos, ela não vai contratar, de repente, a sua startup. Então, o que aconteceu foi o resultado que qualquer professor de economia vai desenhar para você aí. O oferta e demanda foi desbalanceado, as startups começaram a crescer menos, não conseguir bater as suas metas, logo, o que está sob o meu controle? Custos. E aí rolou a enxurrada de demissões, né? E aí, por que isso aconteceu? Porque nesse momento, o empreendedor tem aquela máxima que cash is king. Então, o caixa, o dinheiro, é o rei nesse momento. Ele sentou em cima do caixa e falou assim, eu tinha aqui R$1 milhão
que eu estava queimando, né, gastando 100 mil mais ou menos mês, então eu tinha 10 meses de pista. 100 mil por mês, 1 milhão mais ou menos, eu vou conseguir esses 10 meses sobreviver até uma próxima rodada ou até eu atingir esse meu break-even, atingir esse meu ponto de equilíbrio. Só que se eu tenho essa margem para controlar do ponto de vista de custo, eu diminuo lá, sei lá, 50% da minha folha, então o que eu tinha ali de 100 mil por mês, eu vou para 50 mil, vamos chutar aqui. Então eu tenho agora não só 10 meses, eu tenho 20 meses. E aí começou a esticar o life dessas startups. Ok? Então até aqui tudo sendo controlado nesta base, mas quando o custo do capital continuou por muito tempo alto, as startups têm que se adaptar, tiveram que revirar os seus modelos, fazer escolhas muito mais por capital que vem do cliente, né, receita mais rápido. Então tudo isso foi mudando muito o jeito de jogar dentro do mundo de startups. E essa evolução que a gente está tendo do ponto de vista de tecnologia ajuda inclusive a economizar, ajuda a ter tecnologia, automação como meio para eu operar a minha empresa através de processos que possibilitam a minha escala. Então, duas coisas se uniram, né? Foi uma pororoca que rolou ali em duas ondas que se juntaram, uma onda tecnológica e uma onda econômica. E de lá para cá, desde 2023, muitos outros cenários foram explorados pelas startups. E o que eu quero colocar aqui para vocês tem muita relação com o nosso primeiro vídeo, sobre o fim dos infoprodutos e como isso pode servir de alavanca ou uma nova válvula de escape, assim como algumas tendências que eu vou contar para vocês, vindas diretamente do Vale do Silício, né, tão aclamado pelos empreendedores, que podem guiar ou dar luz para qual vai ser esse novo futuro das startups. Então pensa comigo, se o custo do capital tá caro, ou seja, tá mais difícil captar investimento, eu também terei menos opções de investidores, porque esses investidores também captam investimento com outros ricaços, famílias, fundos e tudo mais. Então tem menos opções. Logo, esses fundos ou investidores vão acabar sendo mais seletivos, vão levantar a régua, o que faz com que seja mais competitivo acessar esse capital. E para acessar esse capital, às vezes, quando você está com a corda no pescoço, como empreendedor, você tem que aceitar algumas coisas. E uma dessas coisas são os down rounds, os rounds de investimento que você captava valendo menos. Às vezes, menos que a sua última rodada. Então, isso era muito ruim para uma empresa que tem como objetivo crescer rápido e um dia ser vendida. Esse é o game das startups. E aí, como a gente está falando aqui de dificuldade de acesso a esse capital, os empreendedores sentaram no caixa, estenderam esse life, né, esse tempo de vida, mas acabaram tendo que virar ali a chavinha do ponto de vista de lucratividade. Então muitas empresas partiram com tudo para o break-even, para atingir esse ponto de equilíbrio. E uma das coisas que foi muito vista nos últimos 2, 3 anos, ou desde a pandemia, foi o quanto acesso à educação foi algo que o consumidor começou a procurar as referências daquele segmento, as referências daquele mercado. Então, se eu faço muito bem algo, ou se eu sou especialista em vender aquele produto ou serviço, por que eu também não posso ensinar isso? Foi aí que começou uma grande luta por comunidades, por audiência, o famoso CLG. Antes a gente tinha o produto liderando o crescimento, PLG. Agora a comunidade lidera crescimento, Community Based Learning, Community Based Growth, Community Led Growth. Então todos esses nomezinhos americanos vieram para empresas que conquistam a sua audiência, que conseguem concatenar ali a visão do fundador, inclusive, como uma persona, né, uma pessoa que estará à frente, a cara da marca, e vai conseguir então atrair e colocar essas pessoas numa comunidade, porque isso deixa o lead mais barato, deixa o cliente sendo mais barato ao adquiri-lo. Isso tudo muda muito o jogo, gente. Por que muda o jogo? Porque agora quem tem autoridade pode ter audiência, quem tem audiência tem comunidade, quem tem comunidade lidera o movimento, quem lidera o movimento tem o controle do que eu vendo para essas pessoas. E por ter esse controle, eu tenho um acesso
a essas pessoas de uma maneira mais barata e consigo aumentar o meu LTV, ou seja, o valor que essa pessoa agrega ao longo do tempo, lifetime value. E isso muda muito o jogo, porque eu tô dizendo que agora uma startup pode ter um fundador como a sua cara, o seu front ali, o garoto propaganda que seja, atraindo através de conteúdo muito rico e trazendo uma autoridade que vai baratear o acesso a esses novos clientes, vai criar um braço educacional, e esse braço educacional, como infoprodutos tendem a ser muito lucrativos, de margens de 40, 50, 60, 80% de margem, e essa grana poder ajudar na minha sobrevivência, estruturação e escala. Ou seja, a gente está falando que o dinheiro do investidor agora passa a ser o dinheiro do cliente, mas talvez de clientes não explorados ainda, em linhas de receita que não foram linhas de objeto de planejamento, inclusive, porque antes era falta de foco. Eu tenho uma história interessante sobre isso. Uma vez eu fui dar uma palestra para quase 1000 universitários de empresa júnior lá em Viçosa, Minas Gerais, e o investidor anjo comentou, aquele passivo-agressivo, dando bastante palestras, hein, Junqueira? Podia estar na empresa, tocando o dia a dia como CEO. Naquele momento, assim, eu, levei aquela opinião quase como uma regra, quase como uma ordem, e diminuí esse pace, diminuí essa quantidade de coisas que eu estava fazendo para fora. Mas um mês depois, o nosso CMO, meu sócio, foi fazer o fechamento de tudo que a gente tinha vendido e viu que quase 300 mil reais vieram de conexões que eu fiz lá, B2B, com as empresas que estavam lá e eu consegui fazer relacionamento e vender, e também do QR Code que eu tinha colocado no final da palestra para todo mundo assinar e acessar alguns cursos da Gama Academy, que eu tinha como público-alvo 1000 pessoas ali. Então aquilo ali era o ROI, e eu só fazia coisas nesse sentido, né, que faziam conexões com a empresa. Então para mim, naquele momento foi uma culpa, mas hoje é quase que a válvula de escape para você precisar menos dos investidores. É tão óbvio vendo isso hoje. O próprio exemplo que eu usei no vídeo número 1 sobre o fim dos infoprodutos, como o G4, que tem 3 fundadores que vêm muito mais do mundo de startups e de e-commerce, aprenderam sobre o mundo de infoproduto, conectaram um no outro e estão fazendo 200 milhões por ano de receita, pura e simplesmente utilizando esse playbook de ganhar autoridade e audiência através da pessoa física. As pessoas querem comprar das pessoas. Veja o caso da Minimal, o Bento, que é o fundador da Minimal, que vende camiseta básica, bateram mais de 10 milhões por ano vendendo camisetas básicas, concorrendo com a Hering. É um fundador que usou o humor para, nas redes sociais, se conectar com aquela persona deles, que é também empreendedores, que assim como eu, querem facilidade, querem o básico, mas muito bem feito, com uma qualidade acima da média, e esse empreendedor foi ganhando audiência e conquistando as pessoas através desse modelo. Então, para mim, tem uma certeza absoluta agora. Empresas de tecnologia que não conquistarem as suas comunidades, não tiverem personas, personalidades ou até mesmo o avatar transformado, que é aquele empreendedor, que é aquela pessoa que fala com o público-alvo ao qual ele está designado, ele não vai conseguir ser tão especialista quanto um médico, que é o que a gente precisa para vender bem, né? Quem questiona um médico quando ele te passa de pirona? Quem questiona um consultor de vendas ou um CEO que é líder daquele segmento, que tem uma empresa que presta serviço e vê as dores todos os dias e está te falando, você tem problema disso, e para isso você precisa dessa solução. E às vezes a solução está em educar primeiro esse mercado, ganhando dinheiro num braço educacional aqui, com alta lucratividade, para na sequência conseguir também fazer com que essas pessoas comprem o seu produto, a sua solução, o seu SaaS, uma assinatura. Então eu faço um combo, ganho dinheiro, conscientizo e elevo o nível de consciência dessa pessoa, mas também depois eu fidelizo e ganho receita recorrente e previsível através do meu software, através da minha assinatura. Olha que modelo disruptivo e como isso muda o jogo das startups, que vão passar a depender menos do capital para sobreviver e depender mais do capital para marcar posição. O que é marcar posição? Basicamente é, dentro de uma jornada que eu estou construindo um produto que um dia terá que ser vendido para um player maior, eu preciso fazer com que cada momento haja uma fotografia no gráfico de valuation. Então eu captei a minha
minha rodada de investimento anjo, eu valia 3 milhões. Depois eu valia 10 milhões. Então essa startup passou a valer 20 milhões. Quem que valida quanto vale? É feito em cima de um cálculo, é feito em cima de algum múltiplo, que pode ser de receita, de EBITDA, fluxo de caixa descontado, mas essencialmente quem valida é quem paga. Se alguém vai pagar 10 mil reais ou 50 mil reais num tênis, é a pessoa que compra. Então o investidor valida e marca uma posição. Assim como marcar aquelas marcar no gado que a galera coloca, né? Eu já entrego de onde eu venho, né? Da terra do rei do gado. Aquela marcação serve para também fidelizar que aquilo lá tem pedigree, que tá vindo de um lugar, né? Que tem uma marca que tangibiliza tudo aquilo que você está fazendo agora com um know-how, porque aquele fundo teve que investigar se aquela empresa é boa, aquele fundo teve que olhar se aquilo lá realmente presta e fazer due diligence para ver se não tem nenhuma capivara ali escondida no armário. Então tudo isso ajudou muito a esse mundo mudar um pouquinho e agora estamos vivendo uma nova era da conquista da audiência, da formatação de comunidades e da indução de produtos educacionais para atingir uma lucratividade que antes não era pensada ou, como no exemplo que eu dei, era julgada porque o empreendedor tinha que estar lá focado 100%. Não, produzir conteúdo, empreendedor, empreendedora que vocês estão me ouvindo, agora faz parte do core da sua função. Antes eu sempre falava, né, CEO só serve para 4 coisas: contratar, vender, captar e guiar a empresa. No processo de guiar a empresa é o processo de setar a visão, mas sendo especialista, mas agora educar fora também, porque antes a gente só educava dentro, os colaboradores, para serem especialistas no que a gente faz. E se a gente começar a fazer isso com os nossos clientes? Antes mesmo deles serem clientes, ou melhor, eu catequizo ele para que ele vire o meu cliente, porque daí ele vai entender que ele precisa de mim para chegar do ponto A ao ponto B. Essa é a transformação que as startups, a partir de agora, vão começar a fazer. Então, meus queridos telespectators, estamos vivendo uma revolução econômica, mas é uma revolução também tecnológica. E eu gosto muito do empreendedor americano que chama Greg Eisenberg, que ele trouxe 8 novos paradigmas, 8 novas tendências do futuro das startups. E é nesse sentido que eu vou fazer o ponto de inflexão. Eu não acredito no modelo das startups como eles estão sendo construídos hoje. Já te falei qual que é a grande tendência e o que eu faria se estivesse começando de novo uma startup. Conquistar audiência e dominar a comunidade através da autoridade. Porém, contudo, entretanto, usando tecnologia agora de uma maneira muito diferente. E o Greg pontua isso em 8 pontos que eu vou contar para vocês um a um agora. As startups já estão alcançando $1 milhão de receita por colaborador. O que significa isso? Eficiência e automação. Hoje, não preciso de tanta gente para fazer as coisas que a gente fazia. Inteligência artificial é o vórtice que ajuda não só MVPs a serem muito mais rápidos no seu processo de desenvolvimento e validação, mas no processo de refinamento, de entrega de processos que possibilitam a escala de uma empresa. Então esse é o número 1. O número 2 é sobre comunidade. Startups que estiverem atentas a dominarem as dores dos seus clientes e trazerem uma resolução em conjunto desses problemas através dos produtos que ela desenvolve, vão ter uma vantagem competitiva extrema, porque eu não vou ter mais clientes, eu vou ter advogados de marca, vou ter pessoas que passam a viver até mesmo a realidade, o dia a dia que é inserido através das pessoas que usam o meu produto, o meu serviço. Terceiro item, no code. O movimento sem código agora possibilita a criação e interação de produtos de uma maneira muito rápida e a automação agora que está gerando 10 vezes mais produtividade para as empresas, não é mais uma questão de se tem que colocar ou não. O desafio é quando e como eu coloco isso dentro da minha empresa. Item número 4, estruturas globais com experiências locais. Agora, com as equipes dispersas em muitos locais e países diferentes, as startups estão criando produtos com um pensamento e um olhar global, mas com aquele sabor e tempero único local, daquela pessoa, aquele designer que está morando no Canadá e o programador que está morando no Brasil. Isso tudo enriquece culturalmente a construção de produtos únicos. Quinto item, dominar as novas estruturas de crescimento. O marketing tem uma tríade e essa tríade precisa ser dominada. Eu preciso conectar o meu mercado com produto, conteúdo e comunidade. Através disso, eu consigo dominar esses canais de aquisição e interagir com os meus clientes para conseguir construir uma evolução desses produtos, desse conteúdo e dessa comunidade através dessas estruturas novas de marketing, mesmo usando aquele jeito chato que anteriormente era feito, mas agora a gente consegue evoluir de um jeito muito mais característico por ter a dominância desses 3
itens muito importantes para o marketing. Item número 6, as estruturas organizacionais do futuro. A gente vai ter um mix de humanos e máquinas, AI, fazendo com que as empresas produzam muito mais, cada um usando o melhor, a emoção que não dá para ser copiada pela máquina e também a velocidade e a inteligência que também o humano não consegue seguir a inteligência artificial. Isso tudo vai fazer com que as novas estruturas consigam ser muito mais ágeis do ponto de vista interno, de processos sendo criados, de estruturas de produto também internos que vão possibilitar essa escala. E o melhor, inovação vai fazer parte desse core, porque hoje existem milhares de startups que não justificam nem o espaço que elas ocupam no celular que elas estão instalados. E hoje, muitas dessas podem ser simplesmente deletadas e transformadas num chatbot no WhatsApp. Item número 7. Olha o Greg apoiando e ancorando a minha estratégia lá do começo, hein? Diversificação de receita. Nenhuma startup vai sobreviver de uma fonte única de receita, de um cliente único ou de uma revenue stream que está se baseando só dentro de um modelo de negócio. Múltiplos modelos de negócios vão moldar o crescimento dessas empresas. E sabe o que é mais legal? Parcerias com influenciadores não vão ser mais uma estrutura somente de diversificação dos meus canais de marketing, dos meus investimentos em ads. Não, isso vai se tornar parte do core da empresa, trazendo pessoas que tenham os mesmos valores que são defendidos por essa marca, mas que possam se tornar sócio. O Media for Equity, o Influencer for Equity vai se tornar uma coisa cada vez mais comum para esses produtos digitais. O último item número 8, é sobre gamificação e impacto social. Ao passo que eu construo uma comunidade e entrego valor para ela, eu preciso mensurar todos os crescimentos e pequenos passos e evoluções que essa comunidade dá. E nada melhor do que gamificação para fazer isso. E se eu faço isso e consigo comprovar através de dados e as pessoas estarem engajadas em fazer isso através da minha marca, eu consigo também mensurar impacto social, fazendo grandes transformações e aumentando o topo da montanha dessas startups para construírem planos e sonhos ainda maiores e mais ousados. E assim a gente encerra aqui mais um vídeo, onde eu espero ter contribuído com a reflexão de cada um de vocês sobre esse futuro que espera as startups, essa transição que é necessária e a ascensão desses negócios de escala híbrida. O melhor de infoproduto com o melhor de startups se unindo de uma vez por todas, colocando equity e lucratividade dentro da mesma sala. E isso é muito importante para quem está nos assistindo e vem aí do mundo de startups, porque você vai entender o custo desse capital na hora que começar a crescer. Você também vai entender que o custo desse lead é mais barato. Então, por que não atrair essas duas coisas juntos através de uma autoridade que gere essa comunidade, que vai ser um braço educacional dentro da sua empresa? E é o que eu tenho sempre falado para os meus mentorados, que são de infoproduto ou que são de startups. Nada substitui o poder da audiência, mas com consistência e recorrência. E se a gente pode unir todas essas coisas, tira a vulnerabilidade que o infoproduto traz, tira a fortaleza do equity e da construção de um produto e de uma visão a longo prazo que as startups têm, você tem um negócio que vale, no mínimo, 100 milhões de dólares, 100 milhões de reais. Vamos ver como vão ser as cenas dos próximos capítulos, se as minhas apostas estão corretas ou não. Comenta aí o que você achou. E se você ainda não está inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve e fique atualizado para os próximos episódios. Valeu!